Bom, pessoal, então vamos começar, tá? São 10h05 aqui para mim, para quem está no fuso horário de Brasília são 11h05, né? A gente sempre começa aí com esses 5 minutinhos de tolerância. Vamos dar o start em hoje, tá? Então, bom dia para todo mundo, queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui participando, tá? Hoje a gente vai dar continuidade no overview da ferramenta que a gente começou no último encontro, tá? Então, no último encontro, nós fizemos um overview completo ali no portal de gerência, né? Então, onde vocês cadastram clientes, cadastram usuários, cadastram ali as notificações, ou que notificações vocês vão receber e tal. Então, quem perdeu esse encontro, do último encontro, você está gravado no YouTube, vocês podem ir lá, clicar no link que está no grupo lá, vocês vão ter acesso a todas as reuniões que estão gravadas, tá? E podem assistir também. E hoje a gente vai dar continuidade, então hoje a gente vai entrar ali no portal de proteção, né? A gente vai entender ali as features que tem dentro da ferramenta. A ideia é não entrar a fundo em cada feature, que a gente vai ter um outro momento para isso, tá? Mas a ideia de um overview, é vocês entenderem as possibilidades que vocês têm dentro da ferramenta da Acronis, tá ok? Queria já dizer aqui que a ideia desse bate-papo aqui é vocês participarem, tá? Então, a qualquer momento vocês podem abrir o microfone aí, me interromper, fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, tá? A ideia é que seja dinâmico aqui e a gente consiga ali criar essa comunidade aqui, onde a gente começa aqui a trocar experiências e a gente vai aprendendo cada um com a experiência do outro, tá ok? Não me deixe aqui falando sozinho, tá, pessoal? Participem, por favor. Então, vamos lá, vou compartilhar a minha tela com vocês, tá? Compartilhado. Me avisem, por gentileza, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão vendo a minha tela. Por favor, digam no chat ali. Para eu saber que está tudo bem, eu posso começar. Bom, se ninguém falou nada, eu vou entender que está tudo certo, pessoal. Então, eu vou dar continuidade aqui, tá? Vamos lá. Então, como a gente já falou no último encontro, né? Nós estamos aqui na tela de gerência ainda, onde a gente cadastra os nossos clientes, certo? Eu já tenho alguns clientes cadastrados aqui, certo? E agora a gente vai entrar no portal de proteção, é onde eu crio ali os meus backups, crio ali a minha proteção de antivírus, as jobs e assim por diante, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu posso fazer de algumas maneiras. Eu posso colocar o mouse aqui em cima de um cliente, certo? Clicar nos 3 botãozinhos aqui, e eu posso vir aqui, gerenciar serviço, e clicar aqui no portal de proteção, e eu já caio lá dentro, certo? Ou eu posso clicar aqui em cima do cliente, e ele vai entrar dentro do tênis do meu cliente, e vai aparecer esse botão aqui, gerenciar serviço, e também eu caio dentro do portal, tá? As duas formas chegam no mesmo lugar, eu vou clicar aqui agora, e eu vou ser transferido ali para o portal de proteção. Um detalhe importante, quando você entra aqui no portal de proteção, a gente já vê esse dashboard, tá? E se vocês olharem aqui no menu do lado esquerdo aqui, ó, vocês conseguem migrar de cliente também. Nesse momento eu estou aqui no cliente backup já, mas eu vou alterar aqui, por exemplo, para o cliente apresentação, e aí eu vou entrar dentro do dashboard do cliente apresentação, e assim por diante, tá? Eu também consigo acessar todos os clientes, mas aí fica um dashboard bastante poluído, né? Porque a gente vai ver ali todas as máquinas de todos os clientes, e vai criar aquele monte de alerta, então fica bem difícil de gerenciar, tá? Então, recomendo que vocês façam a gerência ali sempre por cliente, tá? Fica bem mais fácil e você consegue ver ali as informações que são pertinentes só do cliente que você selecionou, tá? Essa primeira tela a gente tem esse dashboard, tá? Esse dashboard é bem legal porque você consegue personalizar ele. Ele traz aqui já algumas configurações, mas vamos supor que tem algumas informações que não é pertinente. Vocês falam assim, pô, Felipe, eu não uso aqui o instalador de patch, né, o Patch Manager. Então, eu não quero esse quadro aqui. Vocês podem vir aqui e clicar em excluir esse quadro e vocês podem adicionar outros quadros aqui que seja pertinente para o negócio de vocês, tá? Então, vocês podem a qualquer momento vir aqui e estar editando esse dashboard. E isso aqui é muito legal porque vocês conseguem colocar isso aqui, por exemplo, numa TV dentro do NOC de vocês aí e ficar monitorando essas atividades em tempo real, tá? Isso aqui é muito legal. Nós temos um dashboard no portal de gerência também, né? E que vocês conseguem ali em tempo real, fica ali atualizando as informações do que vem acontecendo dentro do cliente de vocês, tá? Bem interessante esse portal, isso aqui é muito legal para clientes que tem também um departamento de TI dentro do cliente e de repente ele quer ficar monitorando também, tá? Muito interessante isso aqui, a gente consegue baixar, enviar por e-mail essas informações, enfim, tá? Bom, aqui a gente tem aqui os alertas da ferramenta, né? Então, tudo que acontece dentro da ferramenta, que é fora do comum, né? A ferramenta ou gera um alerta, ou gera um aviso, ou gera um erro, né? Então, aqui você vai conseguir visualizar todos os erros, os avisos e os alertas que você tem aqui, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui avisos de URL de sites bloqueados. Então, eu tenho alguns sites que foram bloqueados, né? E aqui ele fala aqui qual que é a categoria, né? A filtragem de URL, qual que é o computador que foi bloqueado, né? O nome do plano de proteção que foi bloqueado, a categoria, propaganda, a URL, o IP, né? A solicitação, ou seja, qual que é o processo que iniciou essa solicitação, no caso aqui foi o Chrome, né? E aí ele vai trazer sempre ali os sites que foram
que foram bloqueados. Tá? Então, sempre que tiver um bloqueio, aqui a gente tem aqui um componente de hardware removido, né? Então, tinha um pendrive plugado dentro de uma máquina, e esse pendrive foi removido, ou seja, sempre que tem uma atualização de hardware, o inventário de hardware ele vai criar também um alerta aqui dizendo, olha, nesse caso aqui foi um pendrive, mas poderia ser um pente de memória, poderia ser um HD, né? Poderia ser algum outro componente, certo? Então aqui eu tenho erros também, aqui tem minha VPN da nuvem foi interrompida, que é a VPN que faz a conexão com o Disaster Recovery, né, gateway de VPN disponível, enfim, eu tenho todos os meus alertas, eles vão aparecer aqui, e vocês podem desmarcar esses alertas, tá? Então vamos supor que você fala assim, Felipe, esse alerta aqui não é pertinente para mim, então não quero ver isso aqui, vou desmarcar tudo que for bloqueio de URL, tá? Já visualizei ali, fiz a minha checagem, tá tudo certo, pronto, limpei os meus alertas de URL, ou vocês podem vir também e limpar todos os alertas que tem aqui, tá? Incidente detectado, então a gente tem aqui um incidente que foi detectado, que foi um vírus, uma máquina, né? Ele já está até trazendo como mitigado, ou seja, ele foi resolvido, né? Você consegue aqui até investigar esse incidente, né? E aí a gente entra dentro do nosso recurso de EDR para navegar dentro do incidente, entender quais foram os processos que foram afetados e o que ele acessou dentro aqui, né? Isso aqui é muito legal. Na hora que acontece um incidente de vírus, alguma coisa, né? Você consegue realmente navegar por dentro por onde que esse incidente navegou dentro da máquina, por onde que ele passou, né? Isso aqui é bem interessante. No caso aqui, a própria ferramenta já colocou como mitigado ali, ou seja, já resolveu o problema, já foi bloqueado e não tem nada para se fazer. Mas poderia sim ter um incidente onde ainda tinha uma ação humana que precisa ser feita, tá? Vou voltar aqui nos alertas, né? Software instalado, ó. Enfim, tá? Aqui nós temos todas as atividades, tá? No menu aqui, atividade, nós temos todas as atividades que são executadas dentro do sistema. Então, tudo que é feito dentro do sistema, se vai ser concluído ou se não vai ser concluído, ele gera uma atividade, tá? Então, aqui na atividade ele fala aqui qual que é o status, cliente, né? O dispositivo que está executando, quem que iniciou, no caso aqui foi iniciado por um usuário específico, hora de início, hora de término e a duração. Tá? Mas tem atividades que são feitos de forma automática, né? Ou seja, iniciado por agendado, né? Então é uma atividade que está agendada e ela vai ser executada automaticamente. No caso aqui é um plano de backup que ele executou, então eu consigo saber aqui quanto tempo ele executou, quando começou, quando finalizou e assim por diante. Tá? Um processo de restauração, enfim, qualquer coisa que vocês fizerem dentro da ferramenta vai aparecer um registro aqui dentro do processo, dentro do registro de atividades. Tá? Aqui a gente tem algum feed de ameaças, né? Então aqui são ameaças não necessariamente do cliente, mas são ameaças que estão acontecendo aí no mundo cibernético, né? Que a Acronis sempre deixa isso bem atualizado para a gente. Então aqui a gente tem um malware novo aqui, ó, para macOS, né? Então aqui ele já traz até um breve detalhe aqui do que pode acontecer. Se você quiser conhecer mais detalhes, você pode clicar aqui. Ele vai lá para o site da onde tirou essa notícia, né? Bem interessante. Nós temos aqui também, deixa eu pegar uma outra aqui, ó, Firefox, né? Se eu clicar aqui, ele também vai para o site ali aonde saiu essa notícia. Então, isso aqui é bem legal, tá? Deixa a gente antenado ali com o que vem acontecendo ali. No caso do Firefox, foi uma vulnerabilidade do macOS, que ali foi um malware, né? E a gente consegue saber o que está de novo aí de malwares no mercado, tá? Eu vou pular essa parte de dispositivo aqui, que é onde a gente vai ficar mais tempo aqui, tá? A parte de gerenciamento, então aqui a gente tem todos os nossos planos de proteção, tá? Planos de gerenciamento remoto, então aqui eu crio meus planos de proteção, tá? De backup, de antivírus, enfim, qualquer plano que eu criar, né? Famoso, a gente, em algumas ferramentas a gente chama isso de job também, né? Ele vai estar aqui dentro, certo? Aqui eu tenho meus planos de proteção de acesso remoto, tá? Eu consigo até clicar no plano aqui e saber quais são as máquinas que estão dentro desse plano também, tá? Mesma coisa ali também no plano de proteção, certo? Plano de script, né? A gente consegue executar script dentro da ferramenta, né? Com o Advanced Manager, né? Com o licenciamento do Advanced Manager, eu consigo estar criando esses scripts. Planos de monitoramento, eu consigo saber ali, monitorar software instalado, logon na máquina, alteração de hardware, nível de processamento, utilização de HD, enfim, temos bastante coisa que a gente consegue monitorar, vou mostrar para vocês isso funcionando também. Planos de implementação de software, isso aqui é novo, tá, pessoal? A gente consegue agora fazer implementações de software em massa, tá? Com o licenciamento do Advanced Manager. Então, se o cliente tem esse recurso, e vamos supor que ele contratou um software novo, ele precisa instalar em todas as máquinas, você não precisa ali sentar em cada máquina, ou acessar cada máquina para estar instalando esse software, a gente consegue fazer uma instalação em massa a partir desse novo recurso aqui, tá? Nós temos aqui um repositório de scripts, né, onde a Acronis já disponibiliza alguns scripts prontos, você pode utilizar para executar dentro das suas máquinas, certo? Você pode criar os seus scripts também, eu tenho aqui, ó, meus scripts, então eu posso criar um script, tem até uma IA, uma inteligência artificial que nos auxilia a criação desse script aqui, né? Então você diz aqui o que precisa fazer, a IA cria esse script para ti, né? Importante sempre testar, claro, né?
Aplicativos em nuvem, né? Então eu consigo fazer os meus planos de proteção aqui para Gmail, Office 365, SharePoint, Teams, assim por diante, né? Validação de backup, então dentro da ferramenta a gente tem um processo automático também de validação dos backups. O backup justamente para a gente entender se esse backup ele vai ter algum malware lá dentro, então ele vai fazer uma checagem de antivírus, né? E isso ajuda muito legal, porque na hora de um possível restore desse backup, garante que esse malware que tem dentro do backup do cliente, ele não vai voltar para dentro da máquina, tá? Esse recurso é um recurso adicional dentro do licenciamento de segurança avançada, tá? Mas é um recurso bem interessante, de repente, para a maioria dos projetos, é um valor insignificante ali a mais no projeto, né? Fluxo de trabalho, né? Então a gente consegue ali criar ali quarentenas, né? Isolamento de desktop, criar alguns fluxos ali, né? Replicação de backup, então a gente consegue fazer uma replicação do meu backup para um outro ponto de armazenamento, né? Felipe, eu tenho backup em nuvem, mas eu quero pegar todo o meu backup e replicar para um outro lugar. A gente consegue fazer, né? Essa validação aqui seria uma validação de backup, então a gente faz o backup e ele vai restaurar esse backup num outro ponto para validar se o backup tá íntegro, se tem algum problema e assim por diante, certo? Limpeza do backup, a gente consegue criar aqui um plano de proteção de retenção, então todos os backups que tiverem nesse plano, ele vai ser feita aquela retenção, ou seja, limpeza, excluir tudo que for para trás de acordo com a configuração que eu fizer aqui, né? Conversão em VM, então eu consigo pegar um backup e converter ele em máquina virtual, tá? Dentro ali de algumas possibilidades, com VM, Hyper-V, enfim, tá? E replicação de VM, então eu tenho uma possibilidade de eu conseguir fazer uma replicação de uma máquina virtual para um outro ambiente virtual, tá? E essa máquina ela fica replicando de tempo em tempo a partir da minha configuração, certo? Tenho aqui o Disaster Recovery, né? A cerejinha do bolo, eu costumo dizer aqui da Acronis, né, pessoal? Que ela é um recurso onde a gente consegue subir a máquina do cliente em nuvem, caso aconteça algum desastre, né? Ou seja, o seu cliente está ali rodando, trabalhando e queimou o HD da máquina do seu cliente. Então, cara, você vai ter que comprar um HD novo, reinstalar tudo e tal, isso no mínimo aí vai demorar algumas horas, certo? E o seu cliente não pode ficar parado essas horas, então a gente consegue levantar todo o sistema operacional da máquina do seu cliente em cloud e seu cliente continuar trabalhando em cloud em poucos minutos, depois que aconteceu o desastre, tá? E depois que você trocou o HD da máquina, a gente consegue fazer o rollback ali, né, em muitos casos até a quente, se for se tratando em ambientes virtuais, tá ok? Vou mostrar com mais detalhes também. Conseguimos fazer segurança de e-mail, tá, pessoal? Então, um detalhe importante é que essa parte de segurança de e-mail é uma colaboração, né, é um serviço de uma outra empresa que a Acronis tem parceria, certo? Mas é um serviço bem legal que a gente consegue fazer tudo que chega, fazer uma proteção dos e-mails antes de chegarem para o seu cliente esse e-mail, né? Diferente do antivírus que faz ali, o e-mail tem que chegar no cliente para ela fazer a proteção. A ideia é que o e-mail que seja malicioso nem chegue na caixa do seu cliente, tá? Vou mostrar mais para frente também. A gente até teve uma reunião com o Rafael da Acronis, que passou para a gente com mais detalhes. Se alguém quiser conhecer melhor esse produto, você pode conhecer na gravação, tá? Aqui nós temos aqui incidentes, né? Todos que não foram mitigados ainda, está até filtrado, né, por não mitigados, tá? Então, tudo que não foi mitigado, ele vai trazer aqui, porque por conta do filtro, então eu consigo ver aqui o que está acontecendo e tomar alguma ação, né? E a quarentena, tudo que está em quarentena ali, os processos e arquivos que estão em quarentena, ele vai aparecer aqui para a gente, certo? Lista de permissões, então eu consigo vir aqui. Essa parte de proteção é bem ligada ao backup e proteção de dados, DLP e assim por diante, tá, pessoal? Então aqui eu consigo pegar um software aqui e dizer, olha, esse software aqui, ele parece um vírus, mas ele não é, né? Então a gente sabe que acontece muito no antivírus ali, falso positivo, né? De repente o antivírus detecta uma aplicação ali como um vírus, então a gente consegue colocar uma aplicação aqui e dizer, olha, esse cara aqui não é um vírus, tá? Para a ferramenta não acusar ali como um vírus. Aqui nós temos alguns detalhes aqui da prevenção de perda de dados, que é o nosso DLP, certo? Então, acho que vale a pena até, o DLP é um assunto bem complexo, a gente voltar, de repente, num segundo momento e falar só de DLP, certo? A parte de gerência de software, onde tem aqui, né, um inventário de software, todo o inventário da máquina, tudo que tem instalado de recurso dentro das máquinas, tudo, né? E ele traz também não só o que foi instalado, como também o que foi removido, né? Então, esse software aqui, ele foi atualizado recentemente, então ele já traz para a gente aqui que foi atualizado, né? Deixa eu ver se ele traz aqui um removido para a gente, se eu acho um removido aqui. Ó, todos os softwares foram instalados recentemente, novos. Quero ver se eu acho um removido para mostrar, mas se a pessoa ir lá e desinstalar um software também, ele vai mostrar aqui, olha, tem um software que foi removido, e assim por diante, tá? Isso aqui você consegue receber por e-mail também, é gerado alerta no sistema e assim por diante, né? A gente tem também a vulnerabilidade, tá? Então, a gente consegue detectar vulnerabilidades, não só de sistemas operacionais do Windows, mas de outros sistemas operacionais, e também de aplicativos de terceiros, tá? Então, vamos supor que você tenha utilizando aí o Chrome da sua máquina, e o Chrome está com uma vulnerabilidade conhecida que você precisa atualizar, então, a análise de vulnerabilidade vai detectar isso, né? Então, ele está até dizendo aqui que eu tenho várias vulnerabilidades no meu Windows 11 aqui, né, que eu posso corrigir, né, e aí você consegue fazer a correção disso com o Patch Manager, tá, que é o próximo passo aqui que eu vou mostrar para vocês,
Tá? Então, aqui dentro do Pet Manager, a gente tem todos os pets, né? Você pode ver que aqui a gente tem pets aqui de Dell, né? Intel, ou seja, ele não só faz a correção de pets do sistema operacional Microsoft, de aplicativos da Microsoft, mas também como aplicativos de terceiros também. Inclusive, o Pet Manager da Acronis é o Pet Manager que mais faz atualização de software de terceiros do mercado, tá? São mais de 300 softwares de terceiros que ele consegue fazer essa atualização. Tá? Então, ele funciona bem parecido com um WSUS, para quem já trabalhou com WSUS ali da Microsoft, né? Funciona bem parecido, só que ele não pesa tanto, né? O WSUS ele exige um pouco de hardware ali, de armazenamento, e ele é um pouco mais simples aqui, né? Então, aqui eu tenho alguns pets que estão aqui, ele até me diz aqui, olha, tem algumas aprovações que estão pendentes, né? Eu posso aprovar ou não esses pets. Se vocês analisarem aqui, né, eu tenho alguns que já foram aprovados, né? Normalmente, quando é crítico, a gente já coloca uma aprovação automática direto, tá? Para tudo que for crítico, sempre ele já ia atualizando, né? Mas caso você queira, você pode fazer essas aprovações de pets manual também, tá? E aqui a gente tem a parte de gerência para instalação de software, né? A gente coloca aqui os pacotes que a gente quer e a biblioteca de software que a gente pode adicionar aqui, que ele já tem uma biblioteca onde fala assim, olha, eu quero instalar, por exemplo, o Dropbox em todas as minhas máquinas, eu só clico em adicionar aqui, eu já consigo criar um plano e todas as minhas máquinas que forem detectadas na rede já vai ser instalado o Dropbox, por exemplo, automaticamente, tá? Armazenamento em nuvem, então aqui a gente consegue ver todos os nossos locais de armazenamento, né, e todos os backups que a gente tem feito dentro da ferramenta, certo? Então, se eu clicar aqui em Philip e entrar aqui, por exemplo, num backup, eu tenho o backup aqui da minha máquina, por exemplo, e os meus pontos de restauração, tá? Infraestrutura, a gente consegue agora fazer backup de nuvem pública também, né? Consigo integrar o meu portal da Acronis dentro, por exemplo, de uma AWS ou dentro de um Azure, né? E fazer o backup da minha nuvem pública e até mesmo salvar os meus dados dentro dessas nuvens públicas também, tá? É um recurso adicional também, tem que entrar com um licenciamento de backup avançado, mas é possível, é um recurso que as pessoas estavam pedindo bastante, né? Que era conseguir salvar os dados não só dentro do armazenamento da Acronis, mas também salvar dentro do armazenamento da minha preferência, como por exemplo uma AWS, hoje já é possível, tá? A parte de relatórios, né? Então aqui eu consigo, ele já traz alguns relatórios prontos aqui pra gente, certo? E eu posso criar também um relatório que seja da forma que eu achar melhor, consigo pegar esse relatório, consigo agendar esse relatório aqui, né? Eu quero que chegue esse relatório de uma vez por mês aqui, né? Ou os dias de semana, ou de repente cada hora que eu quero que envie, ele vai ser enviado automaticamente para o e-mail das pessoas que você colocar ali, né? A parte de configuração, então aqui eu tenho toda a parte de credenciais que são utilizados pela ferramenta, né? Que eu posso clicar aqui, excluir a credencial, se for uma credencial antiga, certo? A parte de configurações ali de proteção, então tem algumas configurações que a gente faz que vale para tudo, né? Então, por exemplo, DLP, antivírus, Next Generation, né? Algumas verificação de inventário de software, atualização do agente, que hora que eu quero que isso aconteça, enfim, né? Todos os agentes que estão instalados em todas as máquinas, né? Inclusive ele já traz aqui que tem alguns agentes que estão atualizados, fica aí esse iconezinho ali, certo? Os que estão tudo ok. Inclusive, se você colocar o mouse aqui em cima, ele fala qual que é o agente que é instalado nessa máquina, tá? Por exemplo, nessa máquina aqui deixa eu pegar a minha máquina aqui, né? Na máquina do Philip, eu tenho aqui instalado o agente para Mac, ARM, né? Eu tenho instalado o anti-malware e o filtro de URL dentro da minha máquina, tá? Então, você consegue ver quais são os agentes, quais são as features que estão sendo instalados dentro da máquina. Configuração de sistema, a gente consegue fazer algumas configurações para valer para todo mundo, né? Isso aqui a gente consegue fazer por job, mas caso você não configure por job ou queira fazer uma configuração geral, a gente consegue fazer também. E notificações por e-mail, né? Então, tudo que tem ali, que está pendente de ser enviado, aparece aqui para você ver a fila de envio desses e-mails, tá? Voltando aqui, pessoal, vamos entrar aqui na parte de dispositivo, que é onde as coisas acontecem dentro da ferramenta, tá? Vocês repararam que quando eu cliquei aqui, já apareceu um monte de máquina aqui, que são máquinas que já estão ingressadas dentro desse cliente, tá? E para mim ingressar uma nova máquina nesse cliente, eu venho aqui nesse botão adicionar, certo? E é só eu baixar o agente para dentro da máquina que eu quero instalar. Então, por exemplo, se for uma máquina Windows, Mac, Linux, servidor, um dispositivo móvel, né? Pode ser um ambiente de virtualização, VMware, Hyper-V, Virtuoso, KVM, enfim, a gente tem integração completa aqui para praticamente atendemos todas as virtualizações, né? Algumas virtualizações a gente tem a instalação, a gente tem o agente que faz integração direta com o virtualizador, como, por exemplo, o VMware, que é um caso, o Hyper-V, né? E temos outros casos de outros virtualizadores que a gente não tem uma integração direta com o virtualizador, mas a gente consegue fazer o backup da mesma forma, instalando, por exemplo, o agente dentro da máquina virtual, que é no caso aqui do KVM. Então, eu vou instalar aqui, vou baixar o agente para Windows ou para Linux, dependendo da minha máquina virtual, e vou instalar o agente dentro da máquina virtual e consigo fazer o backup da máquina virtual da mesma forma, tá? Também é o caso, por exemplo, aqui do Citrix, tá bom? Carga de trabalho em nuvem, né? Consigo fazer backup direto de máquinas virtuais que estão dentro do Azure, né? Hoje a gente tem integrações com mais, hoje é só um modelo específico do Synology, tá?
consigo fazer backup de tudo que está dentro desse knowledge para a nuvem e tal, e consigo fazer alguns backups de aplicativo, né? Consigo fazer backup aqui de Office 365, Google Workspace, SQL Server, Exchange Server, Active Direct, bancos de dados, Oracle, SQL, enfim, consigo fazer backup de sites e outros ali, tá? Então, basicamente, esses são os agentes, né, os dispositivos que a gente consegue instalar. Baixo os agentes aqui, instalo dentro da aplicação que eu quero fazer backup, instalei, registrei o processo de registro, como é que funciona. O agente que você baixar aqui é um agente só para todas as máquinas, para todo mundo. E o processo de registro, ele vai justamente vincular esse agente que você está instalando dentro da máquina à conta do seu cliente. Então, você vai dizer, olha, essa instalação aqui faz parte desse cliente aqui backup já. E aí, essa máquina vai aparecer dentro do portal do seu cliente, assim como essas máquinas que eu tenho aqui, certo? A partir do momento que a máquina apareceu aqui, eu clico na máquina, eu tenho esse menu do lado direito aqui, certo? E eu vou criar um plano de proteção para essa máquina. Tá? Essa conta aqui, tá, gente, esse cliente que eu estou usando é um cliente que a gente usa para demonstração, certo? E para fazer testes, né? Então ele já tem muita coisa criada aqui, até para demonstração, né? Mas eu criaria aqui, por exemplo, um plano de proteção. Ele já tem alguns planos de proteção que eu já posso usar, né? Alguns planos já são criados pela própria Acronis, já estão aqui de modelo para você utilizar, e tem outros planos que que a gente já criou e já está aqui dentro aqui, tá? Ou você pode vir aqui criar um plano novo. Então eu tenho um plano de proteção, um plano de gerenciamento remoto, um plano de script, de monitoramento, de implementação de software. No caso aqui, eu vou clicar aqui no plano de proteção. Tá? Consigo aqui o que eu vou fazer backup, se é um backup de uma máquina inteira, se é um backup de disco e volume, arquivos e pastas, estados do sistema, né? Consigo ativar ou não o CDP, aí você vai falar, pô, Felipe, o que é esse CDP, né? Tô com alguma dúvida aqui, você pode colocar o mouse aqui, né? Ele já fala aqui que, inclusive, todos os recursos que tem essa bolinha com essa setinha para cima aqui, eles são recursos que requerem um recurso avançado, tá? Então, ele já está dizendo aqui, ó, esse recurso faz parte do Advanced Backup e pode estar sujeito a uma cobrança adicional, tá? Lembrando que esses recursos que têm uma cobrança adicional, ele só vai aparecer para o cliente de vocês se vocês ativarem esse recurso, por exemplo, o Advanced Backup na conta do cliente de vocês. Caso o Advanced Backup não esteja ativado na conta do cliente de vocês, isso aqui nem vai aparecer, porque é um recurso do Advanced Backup, certo? Tá? Então, isso aqui, todos esses recursos que estão verdinho aqui, são recursos que faz parte de um pacote de segurança, um pacote avançado da Acronis, né? Tem recursos que faz parte de vários pacotes, por exemplo, aqui faz parte de Advanced Backup, né? Então pode ter alguma outra feature aqui que também é nesse mesmo pacote. Então, se você ativou já o pacote, já está tudo bem, né? E aí, a partir do momento que você vai ativando esse pacote, por exemplo, o Advanced Backup, ele está cinza aqui em cima, então, ou seja, não está consumindo uma licença para essa máquina. Mas se eu clicar aqui, por exemplo, em ativar o CDP, ele já fica verde. Então, ele já está me dizendo aqui que está consumindo uma licença de Advanced Backup para essa máquina e está sujeito à cobrança, tá? Um detalhe importante, tá, gente? Uma coisa que eu sempre digo aqui para os revendedores. Só deixem ativado na conta do cliente de vocês aquilo que é pertinente para o cliente de vocês. Por exemplo, Felipe, eu vendi para o cliente o backup de uma pasta simples. Pô, eu preciso deixar ativado o Disaster Cover, preciso deixar ativado o Advanced Security, que é o nosso antivírus. Cara, se não for isso, se você não vendeu isso para o seu cliente, não ative na conta dele, justamente para evitar erro, tá? Se não tiver ativado, cara, não tem como evitar acontecer erro. Não tem como vir uma cobrança indevida, tá ok? Então, eu crio o meu plano de proteção aqui, mando salvar, certo? Eu não vou criar, até porque ele já tem um plano criado, e ele vai ficar aqui nessa tela aqui todos os planos de proteção que eu tenho ativado nessa máquina. No caso dessa máquina aqui, eu tenho um plano de proteção de backup, o Disaster Recovery está ativo para essa máquina, né? O detecção de resposta e o antivírus aqui, o antivírus com IDR está ativo, filtragem de URL, né? Está inclusive negando algumas categorias aqui, certo? Análise de vulnerabilidade, então está sendo feita essa análise de vulnerabilidade, inclusive uma informação pertinente, tá? Essa análise de vulnerabilidade, ela é um recurso que nesse momento é gratuito, mas a partir de dezembro esse recurso não será mais gratuito. Ele vai entrar no pacote de gerência avançada da Acronis, tá? Então, já alertando para vocês, tomem cuidado com isso, né? O Patch Manager, que já é um recurso pago, está dentro do gerenciamento avançado, certo? Mapa de proteção de dados, onde eu consigo fazer uma proteção de algumas extensões, detectar algumas extensões, né? E tenho aqui também um plano de acesso remoto para essa máquina, certo? Ativado alguns outros recursos, e isso que eu tenho ativado aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo apresentar para vocês aqui recursos de... Aqui. Então, no meu notebook aqui, que é esse notebook que eu estou usando para fazer essa apresentação para vocês, tá? Está ativado aqui o plano de monitoramento, né? Então, eu consigo fazer um monitoramento aqui, né, da temperatura do meu CPU, da utilização do CPU, né? Está bem baixa aqui, né? Minha média aqui não costuma passar aqui dos 40% mais ou menos, né? Inclusive, eu consigo criar alertas, tá? Eu consigo entrar aqui dentro, né? E na hora que eu adicionar isso aqui, eu consigo criar um alerta. Por exemplo, ó, se chegar em 90%, eu quero que envie um e-mail para mim, eu crio um alerta dentro do sistema dizendo que alcançou esse ponto, né? Espaço em disco, né? Posso criar aqui, monitorar o espaço de disco também, criar alertas caso chegue ali num determinado ponto, né? Taxa de transferência de dados, né? Se o meu firewall está ativado ou se não está, né? Temperatura do GCPU, da placa de vídeo, né?
utilização de memória e assim por diante. Então, a gente consegue fazer todos esses monitoramentos hoje dentro da máquina, tá? Faz parte do recurso Advanced Manager da Acronis, tá? Deixa eu clicar nessa outra máquina aqui. A gente tem aqui também o Disaster Recovery, que eu vou mostrar um pouquinho ali, mas fazer uma demonstração ali como é que isso funciona, tá? Levantar uma máquina quente aqui pra gente ver, né? A parte de restauração, tá? Então, se eu clicar aqui, eu vou ter todos os backups dessa máquina específica, tá? Eu já mostrei que se vocês virem aqui no menu do lado esquerdo, clicar aqui em armazenamento de backup, vocês vão ver todos os backups que estão, que existem dentro do portal. Mas se você clicar na máquina, vir aqui nesse menuzinho aqui, restauração, vocês vão ver só os backups pertinentes dessa máquina, tá? Então, isso aqui, você consegue ter uma visão mais clean ali, certo? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Felipe, o plano de monitoramento é um pacote pago adicional? Sim, tá? Não é que o plano de monitoramento é pago. O plano de monitoramento está dentro de um pacote que chama Advanced Manager, tá? E esse Advanced Manager é um pacote pago. O Advanced Manager não só tem o plano de monitoramento, como tem o acesso remoto, inventário de hardware, inventário de software, enfim, é um leque de features aí para vocês, como MSPs, conseguirem fazer gerência dos ativos dos clientes de vocês. Facilita muito, tá? E ajuda bastante. A parte também de instalação de software, de scripting, rodar script automático e tal, tudo está dentro desse pacote. Tá? Voltando aqui, né, temos todos os backups dessa máquina, inclusive eu posso clicar, vir aqui e mandar recuperar. Como é um backup de máquina inteira, eu tenho duas opções aqui. Eu posso restaurar a máquina inteira ou um arquivo de pastas específico, certo? Se eu tivesse, por exemplo, um banco de dados SQL Server, ele me daria uma terceira opção aqui para me restaurar também só o banco de dados, tá? O Regis, eu teria que contratar o pacote todo, então não seria somente para alguns serviços esse pacote? Exato, você tem que contratar o pacote inteiro, cara. Tá? Você não consegue, por exemplo, contratar só o recurso de monitoramento. É um pacote que vem vários recursos, tá? Mas o custo é bem interessante, tá, Regis? Me chama depois ali que a gente pode, que eu te explico melhor e tal, mas é um custo bem interessante, tá? E por tudo que ele entrega, é bem viável, tá? Ele funciona como se fosse uma RMM, tá? Não sei se vocês já utilizaram algum software de RMM, tá? Ainda a Acronis não chama ainda a solução do Advanced Manager como RMM, porque faltam algumas features ainda para ser considerado um RMM, né? Mas eu acredito aí que até o primeiro quarto do ano que vem, de repente, a gente já tem essas features rodando e a Acronis já começa a se posicionar no mercado como um RMM, tá? Um outro recurso bem legal que nós temos aqui, pessoal, que é executar como VM, tá? Isso aqui esse executar como VM ficou ruim a tradução aqui, né? Em inglês isso aqui chama Instant VM, né? Ou seja, máquina virtual instantânea, tá? O que isso aqui faz? Isso aqui é muito legal. Vamos pensar que vocês têm um cliente que ele tem uma operação que ele não pode parar, né? E o cliente, por algum motivo, ele perdeu a máquina virtual. Isso aqui só funciona para máquinas virtuais, certo? Ele perdeu a máquina virtual, só que essa máquina virtual dele tem 2 TB. Para você restaurar essa máquina virtual da nuvem, cara, vai demorar aí algumas horas e o cliente não tem essas horas parado, tá? Então, o que isso aqui faz? Isso aqui você consegue executar a máquina virtual dentro do virtualizador do seu cliente, porém sem fazer o download dos dados para dentro da estrutura do seu cliente, tá? Então, ele vai criar um data store dentro do VMware ou do Hyper-V ali, né, do seu cliente virtual, e ele vai manter os dados na nuvem, mas vai executar o hardware dentro do ambiente dele, tá? Claro, vai ficar um pouco lento, porque tudo isso vai rodar pela internet, né? É como se tivesse um cabo plugado direto na nuvem e o storage do seu cliente estivesse na nuvem, né? Então, se o seu cliente tiver uma internet de má qualidade, e mesmo que seja uma de boa qualidade, ele vai ter um problema de latência, sim, mas é melhor, de repente, muitas vezes, do que ficar parado, tá? E aí, você tendo essa máquina ligada, você consegue fazer um vMotion dentro do VMware, um Live Migration dentro do Hyper-V, do armazenamento com essa máquina ligada. Então, seu cliente, enquanto você trabalha, enquanto ele já está operacional, lento, mas operacional, você consegue fazer essa restauração de dados. Isso aqui é um recurso bem interessante, bem legal ali, tá? Lógico que é um recurso que a gente usa em último caso, tá? O que mais que nós temos aqui, né? Depois da recuperação, a gente tem aqui a parte de acesso remoto. Como o acesso remoto para essa máquina está habilitado, a gente tem um plano habilitando ele. Eu tenho algumas opções aqui, eu consigo acessar remoto, fazer um controle da máquina, acessar a máquina somente leitura. Os protocolos que ele pode utilizar, né? O protocolo NIR é um protocolo proprietário, né, e patenteado pela Acronis, tá? Era de uma empresa que a Acronis comprou, hoje é da Acronis, né? O RDP é um protocolo que a gente já conhece, da própria Microsoft, tá? Inclusive, para acessar via RDP é gratuito, acesso remoto da ferramenta, é um recurso gratuito, certo? Conectar via client web, então, em vez de abrir um cliente no seu computador, você vai abrir uma aba aqui no seu navegador, você vai acessar, fica mais lento, mas é possível ali para quem não quer instalar nada. E temos aqui uma configuração, né? Posso já deixar aqui umas credenciais já configurado aqui, né? E já tem algumas outras configurações que eu consigo fazer, tá? A parte de gerência, né? Isso aqui entra também na parte do gerenciamento avançado, que o Regis perguntou ali, né? Então, a gente consegue aqui, por exemplo, já logo em poucos cliques fazer algumas ações, como esvaziar a lixeira, né? Desconectar um usuário remoto, né? Desativar a máquina, reiniciar, desligar, transferência de arquivo, captura de tela, consigo ver como é que está a tela ali no momento, e tenho aqui também um menu de configuração, tá? Implantação de software, então eu posso criar aqui, logo de cara, aqui no menu, aqui, direto na máquina, fazer uma implementação de software, certo? O Patch Manager, né? Então eu posso já vir aqui, já está me dizendo aqui que essa máquina tem um pacote para ser aprovado, tá? Eu já posso vir aqui dar andamento
né? Você vai reiniciar, não vai reiniciar, se for necessário, se não for, né? Qual que é o atraso na reinicialização? Posso colocar tudo aqui, se eu mandar instalar, ele já vai iniciar esse processo. Tá? Detalhes, aqui eu tenho alguns detalhes da máquina, o primeiro deles aqui ele já está me dizendo que a máquina está online, tá? Ou seja, consigo acessar ela, está operacional essa máquina, o endereço IP dessa máquina, o tamanho do volume dos backups dessa máquina, né? O token da máquina, né? Se precisar desse token, a unidade, aonde que esse cliente está e com qual usuário que ele está registrado, né? Então ele está dentro do cliente backup já e está registrado com o usuário do Philip, tá? É uma carga de trabalho, permite mesclagem automática de carga de trabalho, sem problema nenhum, né? A versão do agente que está instalado, os componentes que estão instalados nessa máquina, né? Que é um agente Windows e o anti-malware, certo? Canal de atualização, ele sempre está dizendo aqui, ele já está dizendo aqui, está usando a configuração padrão de atualização, então sempre vai usar o mais recente, tá? E a atualização é automática, sempre que sair, já vai trazer o sistema operacional, qual que é o Windows que está instalado nessa máquina, qual que é o vCPU e quantos gigas de memória essa máquina possui, qual que é a cota de serviço, né? Qual que é o que ele está utilizando, cota de proteção avançada, então aqui eu tenho 3 cotas de proteção avançadas que está sendo utilizado, né? Que é o Advanced Backup, Advanced Manager e Advanced Security, todos isso aqui é uma cobrança adicional, né? Os últimos usuários que foram conectados nessa máquina, né? Iniciação de Recovery Manager, zona segura, eu consigo criar essa zona segura, né? Para quem utiliza o backup do Windows, já utilizou essa zona segura, que é basicamente você cria um espaço dentro do HD da máquina, que ele não é visível para o usuário, e ali dentro você consegue armazenar os backups ali. Muitos vírus não têm essa competência de conseguir acessar os dados diretamente no meio físico do HD, então torna um pouco mais seguro ali, você de repente fazer um backup local dentro da própria máquina, tá? Então a gente consegue fazer isso dentro da ferramenta aqui, né? Se essa máquina é membro de algum grupo, se não é, redefinir modelagem de aprendizado, né? Isso aqui é muito interessante, que é basicamente uma inteligência artificial que vai aprendendo com a utilização da máquina. Então, toda vez que acontece algo anormal dentro da utilização padrão dessa máquina, é gerado um alerta dizendo, olha, por exemplo, essa máquina aqui não costuma passar de 40% de processamento e alcançou aqui 70%. Então, isso é um processo anormal para essa máquina. Então, é gerado esse tipo. Isso aqui é bem interessante. Tá? O que mais que nós temos aqui? Nós estávamos em detalhes, né? Inventário, né? Então, aqui nós temos todo o inventário de software e inventário de hardware. Lembrando que o inventário de hardware é gratuito dentro da ferramenta, tá? Então, a gente consegue saber tudo que tem dentro aqui de hardware dentro da máquina, certo? Qual que é o processador, quanto de memória essa máquina tem, qual que é o adaptador de vídeo, quantos discos essa máquina tem. Por exemplo, essa máquina aqui é uma máquina virtual, mas tem anexado nela dois discos virtuais, né? As placas de redes, o modelo da placa de rede, e assim por diante, o sistema operacional, né? Os hotfixes que estão instalados na máquina. Tá? Então, isso aqui é bem interessante, isso aqui é gratuito, tá, pessoal? Então, é um recurso aí que vocês podem oferecer de graça para o cliente de vocês, uma vantagem competitiva para vocês aí no mercado. Tá? Já o inventário de software, ele entra no pacote Advanced Manager, né? Então, é possível a gente ter aqui também, tem todos os softwares que estão instalados dentro dessa máquina e as versões do software, né? Consigo fazer instalação automática, desinstalação automática com esse pacote e assim por diante, tá? E aqui ele também traz os dispositivos USBs que estão conectados nessa máquina, tá? Aqui em atividades, né, eu mostrei para vocês ali logo no começo, né, aqui em monitoramento, atividades, todas as atividades que acontecem. Aqui em atividades, quando você clica na máquina e vem em atividades, você consegue ver só as atividades dessa máquina, que aconteceram nessa máquina. Então, a gente tem um backup aqui acontecendo de hora em hora nessa máquina, né, que está configurado dessa forma. Então, por exemplo, o último backup aconteceu aqui às 10h27 e demorou 56 segundos. Tá? Então, tudo que acontece, as atividades que são pertinentes a essa máquina, você vai ver aqui nessa tela, certo? Não tenho nenhum alerta para essa máquina nesse momento, e se eu clicar aqui nesse botão aqui embaixo, eu posso adicionar essa máquina a um grupo, né? Eu só tenho um grupo aqui criado comercial, mas eu poderia ter mais, ou eu posso simplesmente excluir essa máquina do portal, clicando nesse botão apagar aqui, ele pergunta ali se você tem certeza, e você vai excluir essa máquina do portal. Lembrando que esse processo não exclui o agente, você só exclui a máquina do portal, tá? Bom, pessoal, a gente passou aqui por todos os recursos, né? Uma coisa que eu gosto muito de mostrar aqui é a documentação, tá, gente? Então, se vocês clicarem aqui nesse botãozinho aqui de ajuda aqui, vocês vão ter aqui tutoriais em vídeos, tá? Que é direcionado diretamente para a página da Acronis no YouTube, e aqui tem gravados aqui cada processo, tudo em inglês, claro, né? Então, por exemplo, eu quero saber mais como funciona o Patch Manager. Então, você clica aqui e ele tem um vídeo explicativo já de como funciona. Lógico que tem a propaganda do YouTube, né? Deixa eu passar aqui. E ele já começa o vídeo ali fazendo um overview completo e dos recursos do Patch Manager, tá? Lembrando, mais uma vez, que é em inglês, tá? E nós temos aqui também a documentação da ferramenta, que ela é online, tá? Isso aqui ajuda muito, tá, pessoal? Então, vamos supor, né, e vou dar até um exemplo ali, aproveitando o Expedito, que está aqui no canal, que esses dias ele falou, pô, filho, me manda informação aí de como que eu faço para rodar o backup do SharePoint de um cliente meu e tal, né? E aí eu vim aqui na documentação, fiz uma pesquisa aqui por SharePoint, pesquisando. Então, aqui tem lá como selecionar os dados, né? E ele até aqui, ó.
como proteger o Office 365, vamos já clicar aqui no menu aqui em cima, né? Então, ele já traz toda a documentação ali, né? Como utilizar o agente em nuvem do Microsoft 365, vamos clicar aqui, ver como é que é o processo, né? Adicionando uma organização, tá? Então, é bem detalhado, tá? O manual da Acronis, isso aí é muito bom, tem passo a passo aqui de como você faz cada coisa dentro da ferramenta. Isso aqui é muito legal e ajuda muita gente, tá? É sempre legal estar consultando aqui o manual da ferramenta. Tá? Muitas vezes a gente até consulta aqui para ver as possibilidades, né? Então, de repente, eu quero saber o que é feito backup quando eu faço do Office 365, quais são as possibilidades. O cliente quer saber, eu consigo fazer backup de tal item do SharePoint ou do Office 365, então aqui ele vai me dizer tudo que eu consigo fazer backup, por exemplo, do Office 365, tá? Mesma coisa eu tenho aqui, por exemplo, do SAP HANA, tá? Que é o banco de dados do SAP. Né? Então, a gente tem aqui até uma documentação separada, ele está dizendo aqui, ó, é um recurso disponível no pacote do Backup, tá? E para a proteção SAP HANA, é descrita como um documento separado. Então, se eu clicar aqui, eu vou direto lá para o documento de ajuda do SAP HANA. Que, por ser muito complexo, tratar um banco de dados muito complexo, eles criaram aqui um documento só para ele. Tá? Muito legal isso aqui. MySQL, MariaDB, como configurar um banco de dados com reconhecimento de aplicativos. Né? Então, tem aqui o passo a passo de como que você faz essa configuração. Tá ok? Tem um detalhe aqui do Disaster Cover, né, que eu fiquei de mostrar, né, então eu gosto muito de fazer a apresentação desse recurso, né, que eu gosto de dizer que é a cereja do bolo aí da Acronis, né, que é justamente a possibilidade da gente subir em poucos minutos a máquina do seu cliente na nuvem, para o seu cliente continuar trabalhando, continuar operacional, tá? Então vamos supor que você tem um cliente ali que ele é 24/7, ele é um frigorífico, ele é uma indústria, que, cara, se cair o servidor dele para a produção, por exemplo, e os funcionários ficam ali sem conseguir trabalhar, né, pode até mandar o povo para casa porque não tem o que fazer sem sistema. Né? Então, é interessante vender esse recurso para o cliente, onde o cliente, caso aconteça algum desastre, você em poucos cliques consegue subir a máquina do seu cliente na nuvem. Como é que isso funciona? Tá? Vou fazer um ao vivo aqui com vocês. Tá? Então, quando acontecer um desastre ali, a gente vai clicar aqui em Disaster Cover, servidores, vou selecionar o servidor que eu quero subir, isso pode ser híbrido também, tá? De repente, só deu problema em um servidor do cliente, não em todos, posso subir só esse servidor que deu problema. Tá? Cliquei nesse botão Failover aqui, lógico, tem toda uma configuração antes que precisa ser feita. Não vou entrar nesse detalhe aqui, vamos deixar para uma apresentação focada só em Disaster Covers, né? Vou fazer um ao vivo, uma implementação com vocês aqui, vamos agendar isso, tá? E vou fazer aqui um failover para valer aqui, né? Então aqui ele me pergunta se eu quero fazer um failover de teste ou de produção. É de produção, eu quero fazer valendo aqui, né? Como se essa máquina realmente tivesse dado problema. Ele me pergunta qual a máquina que eu quero subir na nuvem, cliquei aqui em começar, pronto, pessoal. A máquina já iniciou o processo de subir essa máquina dentro da nuvem da Acronis, tá? Esse processo demora ali pouco menos de 5 minutos, tá? Que é o tempo, né, que você pode vender para o seu cliente. Cara, aconteceu um desastre aí, em menos de 5 minutos, a gente consegue levantar o seu servidor na nuvem da Acronis. Tá? Ele já iniciou alguns trabalhos aqui, já vai aparecer um botão do console aqui, onde eu consigo já clicar e ver, como se fosse um visualizador ali de um hypervisor, né, e já ver ali o que está subindo, como é que está o processo de boot da máquina dentro da Acronis. Tá? Esperar mais alguns minutinhos, está realizando esse processo, ligando o servidor em nuvem. Opa, servidor ligado, já deve aparecer para mim um botãozinho aqui de console. Opa, olha o botão aqui. Então eu já consigo clicar aqui e já ver o processo de boot da máquina. Tá? Esse primeiro boot, ele até demora 5 minutos, porque existe um processo de plug and play, né? Como eu estou trocando de hardware, a máquina estava no hardware do meu cliente, agora está no hardware da Acronis, então existe um processo de identificação do novo hardware para fazer essa configuração. Tá? Por isso que demora, nesse primeiro boot pode demorar aí até 5 minutos, tá? Mas caso a máquina já tenha subido aqui na nuvem, já tem esses drives dentro do sistema operacional, cara, pode ser até bem mais rápido isso. A gente tá vendo aqui já a bolinha do Windows, né, processando aqui. Eu acredito que ele vai fazer mais uma reinicialização para ativar os drives que ele conseguiu detectar, e depois ele já vai aparecer a tela de login do sistema operacional. Aí, ó, preparando o dispositivo. Vamos aguardar para a gente ver isso aí funcionando. Preparando a máquina. Ao vivo aqui, hein, pessoal? Vamos lá, enquanto a máquina liga aqui, deixa eu responder a pergunta do Regis aqui, né? Como seria o apontamento das máquinas virtuais da rede para essa máquina em nuvem, tá? Excelente pergunta, tá? Então, só concluindo aqui o processo, a máquina já ligou, certo? Eu já consigo dar um Ctrl Alt Del aqui na máquina e acessar essa máquina aqui. Deixa eu ver se eu lembro as senhas que nós definimos. Lembrou? Então, a máquina já está operacional, tá? E o seu cliente também já estaria operacional, tá? Respondendo a pergunta do Regis, tá?
A gente tem aqui a parte de conectividade do Disaster Recovery, tá, Regis? Então, aqui dentro, eu tenho algumas opções de VPN que eu consigo fazer, tá? Eu consigo ter uma VPN site a site, que é um virtual appliance da própria Acronis, que você consegue rodar em cima de um VMware ou Hyper-V, e fazer essa VPN transparente, ou seja, tudo que for direcionado ao tráfego dessa máquina que está na nuvem, essa maquininha virtual vai pegar e vai direcionar para a nuvem e vice-versa, tá? Isso aqui é muito legal, porque torna tudo muito mais fácil a configuração, certo? Eu tenho uma VPN ponto a site, que eu consigo, por exemplo, Felipe, legal, eu tenho um cara que está num hotel viajando e ele quer acessar o servidor que está na nuvem da Acronis, então eu consigo instalar um OpenVPN na máquina dele ali, fazer uma autenticação e acessar essa máquina, certo? Ou eu consigo também fazer uma VPN IPsec, tá? Então eu consigo fazer uma VPN do firewall do seu cliente para o firewall da Acronis e todo mundo que está atrás do firewall do seu cliente ter acesso a essa máquina como se estivesse dentro de uma rede local, tá? Essas são as 3 opções de VPN que nós temos. Existe a possibilidade também de eu ter um IP público vinculado direto nessa máquina, tá? Aqui, ó, endereço IP público. No caso, eu não tenho aqui nessa máquina, mas eu posso ter um IP público e você acessar essa máquina diretamente dentro do IP público, certo? É possível também. Ok, Regis, respondido? Então é isso, pessoal, tá? Minha máquina aqui, vou até desligar ela aqui para encerrar o DR, que isso aqui é cobrado por hora, né? Então, se alguém precisar de mais detalhes de como é que isso aqui funciona, podem me chamar, que a gente faz uma call aí, a gente te explica melhor, certo? E vou encerrar aqui o processo do DR. Certo? Bom, pessoal, acho que o que eu tinha para mostrar para vocês é isso, bateu o tempo certinho ali, né? Encerrando aí ao meio-dia, horário de Brasília, 11 horas aqui do meu horário, né? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês gostariam de ver aqui, que vocês não viram? Alguma coisa aqui que eu passei por despercebido? Alguma informação a mais que vocês gostariam de estar visualizando? Algum detalhe a mais dentro de alguma coisa que eu falei, que vocês querem saber um pouco mais aprofundado? O momento é agora, vocês podem botar ali no chat a pergunta de vocês, tá? Ou vocês podem abrir o microfone e fiquem à vontade aí para ter essa troca aí com a gente agora. Ô, Felipe. Opa, boa tarde. É o Regis. Bom dia, né? Fala, Regis, tudo bom? No caso, por exemplo, eu tenho a máquina virtual, eu tenho um servidor de arquivos, tá? E certo. Tem lá 15, 20 máquinas lá. Hoje, a hora que logo no domínio lá, aparece as pastas que o cliente tem acesso, entendeu? Certo. Aí, como que eu, por exemplo, eu teria que mapear uma por uma? Por exemplo, o servidor está em nuvem, tá? Hoje eu uso lá, / servidor, / público, / servidor, / RH, / servidor, você vai acessar financeiro. na nuvem, depois que você criar uma VPN, tá, Regis? Você vai acessar o servidor da mesma forma. Do mesmo jeito, / servidor ou o nome do servidor. Mas aí eu teria que mapear o IP do servidor, né? Depende. Uma máquina a máquina. Eu poderia manter o IP o mesmo IP que você já usa. Tá? Mas é por servidor. nome, né? Exato. Ele buscar exato. Nome, e se for também por nome, você não tem esse problema, tá? Mas, por exemplo, aqui até por isso que tem essa configuração aqui no DR, tá? Você define aqui qual que é o IP que essa máquina vai ter na nuvem da Acronis. Pode ser um IP diferente, de uma rede diferente, ou pode ser dentro da mesma rede, tá? Se for dentro da mesma rede, inclusive, cara, o mesmo apontamento que já está feito na máquina lá, / o IP, vai continuar funcionando da mesma forma, só que em vez de acessar a rede local, vai acessar isso pela VPN, entendeu? No caso, aí ela já está com / servidor, né? Todos os mapeamentos. Aí daria para fazer alguma coisa para... Mesmo assim, ele não ia achar o servidor na rede local, mas com a VPN conectada, ele iria buscar o servidor da nuvem. A partir do momento que a rede está conectada, cara, é como se fosse uma rede local, tá? Ou seja, esse mapeamento que você já tem na máquina ia funcionar da mesma forma. Você não ia precisar fazer outro apontamento. Legal, tá bom? Porque senão ia Lógico que assim, né? um plano de disaster recovery é algo que a gente tem que planejar, porque cada cliente vai ter uma situação diferente, né? No caso que você está falando aí, é possível manter o mesmo IP para que você não tenha que fazer alteração nenhuma dentro das estações, tá? Entendi. Mas é possível também que tenha um IP diferente e assim por diante. Você poderia usar um nome em vez de um IP, né? Para fazer uma checagem do DNS e tal. Mas é uma coisa que é preciso ser planejado no processo de DR do seu cliente e, claro, testar. Não adianta você ir lá e configurar tudo DR e não testar no cliente, para ver como é que vai ser. Pegar um dia e falar, cara, vamos simular aqui um DR e vamos ver como é que vai ser o comportamento disso, né? Uhum. Mas tudo isso é possível fazer sem alteração nenhuma, tá, Regis? Acho que esse é o foco da resposta que você precisa. Tá, e depois eu consigo voltar essa máquina atualizada para o hardware local. Consigo fazer o rollback dessa máquina, sim. Se for uma máquina virtual em VMware ou Hyper-V, a gente consegue fazer esse rollback a quente, tá? O que é esse rollback a quente? O cara está trabalhando dentro da nuvem da Acronis, certo? E você já começa a transferência dos dados. Quando chegar em 90%, ele habilita um botão de troca. O que é o botão de troca? Ele vai desligar a máquina na nuvem da Acronis, vai terminar de transferir as últimas informações para que você não perca nem um segundo de informação dessa máquina e vai subir a máquina no seu ambiente, tá? Isso seria se fosse um ambiente virtual em VMware ou Hyper-V. Se for uma máquina, um ambiente virtual, que nós não temos uma integração direta, como, por exemplo, o Proxmox, que você comentou, ou se for uma máquina física, aí o processo de transferência de dados tem também que ser com tempo de parada, tá? Então, qual que é o processo? Você desliga a máquina na nuvem da Acronis,
transfere essa máquina para o ambiente do seu cliente e liga no seu cliente. Tá? Então, o processo de rollback demora um pouco mais com o seu cliente parado. Mas você pode programar isso num feriado, fora do expediente, de madrugada, da forma que fica mais tranquilo para o seu cliente, entendeu? Entendi. Uma última pergunta, Felipe. Claro. O bloqueio de sites da Acronis é um plano também? É separado ou está dentro do Advanced? Ele entra dentro do plano. Todos os recursos da Acronis são um pacote, tá? Dessa parte Advanced, tá, Regis? Então não tem nada que você contrata, por exemplo, eu quero só o bloqueio de sites. Certo. Não tem como. O bloqueio de site específico, que é o que você está perguntando, ele entra dentro do plano Advanced Security, tá? Então, junto com o bloqueio de site, as duas principais features do Advanced Security são o antivírus, o EDR e o controle de sites, tá? Então, junto com o controle de site, você tem o antivírus também. Eu tenho 20 clientes, 20 máquinas de estação na rede. Eu tenho que instalar o agente nas 20 máquinas e habilitar, por exemplo, o bloqueio de site. É isso? Sim. Tem que instalar hoje eu tenho só no servidor, por exemplo. Né? Mas essa instalação, se você já instalou no servidor, a partir do seu servidor a gente consegue fazer uma instalação automatizada, tá? Você só precisa instalar um agente. A partir do segundo, você clica aqui em descoberta de dispositivo. Tá? Aparece já, né? Todos os e você consegue fazer a pesquisa por Active Direct, pela rede local, enfim, da forma que você achar melhor. E fazer a instalação do agente nas outras máquinas de forma automatizada, tá, Regis? Entendi, legal. Então não precisa instalar, entrar em uma por uma, baixar o agente, instalar... Não precisa. Inclusive, você consegue deixar isso automático. Toda vez que você adicionar uma nova máquina, por exemplo, no Active Direct do seu cliente, automaticamente a gente consegue fazer uma configuração para automaticamente ele instalar o agente da Acronis e automaticamente ele já ativar o antivírus. Tá? E aí ele filtra por categoria ou como que funciona o... Vamos lá, vou site mostrar aqui para você. Ele filtra por categoria e ele também filtra por URL, tá? Deixa eu mostrar aqui. E, por exemplo, eu consigo... a máquina do administrativo pode acessar... Aí, vamos por do vendas, não pode acessar essa categoria. De diferentes. O vendas não pode acessar. Aí, para cada situação, entendeu? Aí uma máquina do vendas, agora, a proprietária falou, ela precisa acessar tal coisa. Consigo liberar só aquilo, mas, entendeu? Bloquear tudo e liberar mais aquilo. Sim, tá? Por exemplo, vamos lá. Vamos por partes aí as perguntas que você fez, tá? Tá bom. Categorias, tá? Então a gente tem várias categorias que já são... A Acronis tem um setor dentro da Acronis que já faz essa categorização dos sites, certo? Então você consegue fazer o bloqueio por categoria, como por exemplo, eu estou bloqueando aqui propaganda e pornografia, tá? Certo. Vamos supor que você fala assim, Felipe, eu quero bloquear também, tá? Redes sociais. Cadê? Redes sociais aqui, tá? Quero bloquear redes sociais, mas dentro dessa categoria redes sociais, cara, tá lá o Facebook, mas você fala assim, Felipe, eu quero bloquear todas as redes sociais, mas eu quero liberar apenas o Facebook, tá? Então você coloca aqui negar redes sociais, dá um feito aqui, e você vem aqui em exclusões. Você coloca aqui como confiável, como, por exemplo... Entendi. Vou colocar um domínio e vou colocar aqui, por exemplo, facebook.com. Tá? Ou seja, eu estou bloqueei a categoria redes sociais, mas eu estou criando uma exceção aqui de permitindo o facebook.com, por exemplo. Tá? É possível fazer isso. Tá? Isso não só bloqueando, como... Numa determinada máquina, por exemplo. Nesse momento aqui, eu estou configurando o plano de proteção que está nessa máquina backup já teste específico. Porém, esse plano de proteção pode estar vinculado a outras máquinas. Agora, se você falar, Felipe, eu quero fazer uma configuração específica para uma máquina específica, você vai ter que criar um plano de proteção só para essa máquina e não vai poder vincular esse plano de proteção em outras máquinas, por exemplo. Entendeu? O ideal é que você tenha o mínimo possível de detalhe assim, para uma máquina específica, né, porque vai te dar mais trabalhos. Tudo que for para uma máquina só, você vai ter que criar um plano de proteção específico para aquela máquina. Né? Tá? E é por máquina a cobrança? É por máquina, exatamente. Tá? Considerando $1 ali a R$6, cara, é a partir de R$5,80 por máquina, já com antivírus, com EDR e esse filtro de URL. R$5,80 por mês. Legal. É a partir, tá? De repente, eu acho que o preço que você tem com a gente já tá até mais barato que isso. Tá? Legal. Tá bom? Beleza. Deixa eu responder a pergunta. Tá respondido, Regis? Tá respondido, obrigado. Certo. Deixa eu responder a pergunta do Iago. Se eu fizer uma descoberta, consigo personalizar a instalação, como ocultar agente invisível para o usuário, etc.? É possível sim, tá, Iago? Na hora que você faz aqui a configuração de descoberta, é só a gente não ativar o que a gente coloca ali no tray, né? Que é aquele íconezinho que fica aparecendo no tray da máquina ali, tá? E aí fica transparente para a máquina, tá? Fica transparente para o usuário final. É possível sim, com a descoberta automática, inclusive, fazer isso, tá? Só outra pergunta, utilizo nos ambientes a ferramenta de filtragem de URL é bastante válida, porém, dependendo da categoria, pode deixar marcado como propagandas ads. Tem um certo excesso de notificações. Cara, por exemplo, quando a gente fala de propaganda, né, cada pesquisa que você faz no Google, o Google tem uma propaganda, né, cada coisa que você acessa tem, sabe aqueles links ocultos que fica dentro de sites ali, por exemplo, que é justamente aqueles cookies, né,
A maioria disso entra como propaganda, sabe? Então, por exemplo, às vezes você vai até acessar um site que está permitido, sei lá, acesso aqui o terra.com.br. Dentro desse site Terra, ele acessa várias outras URLs, que são os cookies que estão aqui dentro, né? Isso pode entrar como propaganda, então ele vai ficar criando notificações de tudo que gera. Tudo que for bloqueado, ele vai gerar uma notificação, tá? Mas é só, como eu mostrei ali, é só você entrar ali nos alertas, né? Vir aqui e desmarcar ali. Por exemplo, de quando a gente começou essa apresentação para cá, eu já tive 2 novas notificações ali, tá? É só eu vir aqui, desmarcar tudo e vai embora. Mas realmente fica gerando, tá? Essa notificação. E você pode também falar, eu acho que você não consegue desativar essa notificação, cara, mas você consegue dizer que você não quer receber por e-mail essa notificação específica, tá? Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Eu respondi a sua pergunta, Iago? Se ficar mais alguma dúvida, pode abrir o microfone ou pode dizer aí. Ok, excelente. Bom, pessoal, acho que por hoje é isso, tá? Já é meio-dia e quase meio-dia e 15 aí em algumas regiões. Vamos liberar o pessoal aqui para almoçar, certo?